Você sabia que a primeira vez que Luffy foi mencionado como Sol aconteceu muito antes de Joy Boy e Nika? Esse é um detalhe escondido de 2006, em um lugar que quase ninguém lembra e quem lembra muitas vezes confunde. E na onda do Deus do Sol, e se eu te dissesse que existe uma teoria insana onde Brook pode ser a chave para libertar Luffy da maldição de Nika, transformando os tambores da libertação no verdadeiro compasso do coração. E mais, você notou uma nuance muito peculiar no Dragon que indica que o Garp nunca o treinou? Os desdobramentos para isso são muito interessantes e só ressaltam a grandeza de Monkey D. Dragon. Esses 3 pontos revelam muito sobre o que significa ser livre, ser herói e carregar a luz em One Piece. Então, bora falar de tudo isso. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje tem muita coisa boa, então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vem comigo. João Pedro Alves 267 perguntou o seguinte: Lipe, eu vi que a primeira menção do Luffy ser Nika foi em 2006, pode me explicar? Muita gente não lembra, muita gente não sabe e tem gente que confunde um pouco porque não é exatamente sobre Nika, mas a primeira menção do Luffy como personificação do Sol não foi em Wano, nem mesmo em Skypiea. É na verdade em um lugar bem inusitado, no capítulo 419 de One Piece, no volume 43 em 2006. Lá, a gente teve uma votação de popularidade que trouxe uns comentários curiosos e, como sempre, o Luffy ganhou. Ali na descrição que acompanha sua vitória, tá escrito o seguinte: ele é um tonto mas corajoso. Quando se trata dos seus companheiros, tudo depende do Luffy. Ele é como o sol. Ele nem mesmo teme os deuses. Admiro a sua coragem. Ele é tão legal. Como capitão, ele é popular. Como herói, você tem que amá-lo. Mas o que é interessante aqui é o peso dessas palavras, né? Em um espaço tão pequeno, a gente tem sintetizado o que o Luffy é para os seus companheiros e, de certa forma, né, mais profundo ainda, para o mundo inteiro. O Luffy é como o sol, uma fonte de luz, calor e esperança que guia todos ao seu redor, que dá sentido à vida de muitas pessoas e também um caminho. E essa menção ganha ainda mais relevância porque acontece muito antes de qualquer revelação sobre Joy Boy ou sobre Nika. Aí entra aquela maravilhosa e fantástica questão: então o Sr. Eiichiro Oda, como sempre, né, já estava plantando ali uma semente lá atrás, conectando o Luffy à simbologia solar mesmo em algo inesperadamente trivial, como uma votação de popularidade. Ele é Grêmio, não tem como? Sim, ele é gênio. Mas não, tá? Ele não tá fazendo nenhum foreshadow lendário histórico absurdo de Nika relacionado ao Luffy. Essa não é a primeira menção do Luffy como Nika, mas sim como uma referência, né? Uma comparação ali ao Sol. E na verdade, olha que interessante, essa descrição é só um compilado de comentários feitos pelos leitores de One Piece que votaram no Luffy nesse pool de popularidade. Tudo ali mencionado não foi feito pelo Oda, mas sim por amantes da obra como todos nós aqui. O que é muito legal é a gente ver que o espírito do personagem tá lá desde sempre. O Luffy é, de fato, como o sol. E essa ideia também combina com a menção de como herói você deve amá-lo. Cara, o Luffy não quer ser chamado de herói, mas na prática, quando vê injustiça, ele sempre age como um. Então não adianta o Luffy rejeitar esse título, ele inevitavelmente se torna o herói daqueles que estão na escuridão. É, meu querido, o sol não escolhe iluminar, ele simplesmente brilha. E o Luffy também é assim. E já que a gente falou sobre o sol, e se o que parece iluminar a vida do Luffy, na verdade, for uma maldição? O @popopark25 perguntou: eu não acho que Dark Nika exista, mas existe alguma possibilidade da fruta do Luffy mudar quem ele é? Isso casa perfeitamente com uma teoria que eu vi recentemente sobre o Brook ser a chave para libertar o Luffy de Nika, tá? Eu vou descrever aqui a teoria para vocês e vocês me dizem nos comentários o que vocês acham dela, beleza? Vamos lá então. Uma das coisas mais fascinantes em One Piece é que as frutas não são apenas ferramentas de poder.
Elas carregam mistérios, personalidades e muitas vezes até vontades próprias. Entre todas elas, nenhuma é tão especial quanto a Hito-Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Essa fruta não é de longe apenas um poder, ela é basicamente uma entidade. Ela escolhe seu usuário, ela carrega essências de Joy Boy ou até mesmo o espírito do deus do sol, Nika, que tá ali, né, esperando o momento certo para se manifestar. E é aí que nasce uma curiosa contradição. O sonho do Luffy sempre foi se tornar o homem mais livre do mundo, mas como ser verdadeiramente livre se existe dentro dele uma vontade anterior a ele próprio, um deus, um espírito que influencia toda a sua jornada? O Gear 5 talvez deixe isso ainda mais claro. Quando o Luffy desperta a forma, ele entra no ritmo do ragatanga. Ele, mano, vira o pica-pau biru, tá ali tomando sua personalidade, uma loucura total. Seu corpo se transforma em algo cartunesco e divino ao mesmo tempo. Então surge a dúvida, até que ponto esse é o Luffy? E até que ponto é Nika se manifestando através dele? Nessa teoria, a ideia é que exista realmente um conflito ali de personalidades, de características entre Luffy e Nika. Basicamente que a personalidade do Deus do Sol influencie de alguma forma, interfira na verdade diretamente na liberdade do Luffy e não se some a ele como um conceito só, né? Como é de fato o que parece ser. No caso, eu quero dizer que parece ser que o Luffy e Nika sejam um conceito muito mesclado ali, né? E não que eles vão conflitar diferente do que a teoria tá apontando. Mas, se por acaso rolar esse conflito, é aqui que entra o papel do Brook. O Brook é o único membro dos Chapéus de Palha que, digamos, tem pleno domínio sobre a alma. A Yomi Yomi no Mi permite que ele separe ela de seu corpo, sinta a presença de outras almas e até resista à influência espiritual de terceiros, como ele fez contra a Big Mom. Se a fruta de Nika carrega uma alma própria, a vontade de Joy Boy, o que quer que seja, então o Brook é o caminho capaz de separar essa influência da alma do Luffy. Ele pode distinguir onde termina o homem e começa o Deus. E não para por aí, tá? Os tambores da libertação, o som que ecoa toda vez que Luffy desperta a quinta marcha, é descrito como batimento cardíaco de Joy Boy. Mas Brook não é apenas um guerreiro da alma, ele também e principalmente é um músico. Se para o mundo inteiro os tambores da libertação soam apenas como uma batida, para o Brook, eles podem soar como uma melodia carregada de significado. Ele poderia ser o único a interpretar o que realmente está sendo dito através desse ritmo. E mais do que isso, transformar os tambores da libertação no verdadeiro compasso do Luffy. A gente nunca pode esquecer que Nika é também o deus da destruição. Agora imagine essa cena, Brook em meio à batalha final, usando sua música para separar o som de Joy Boy do coração do Luffy, transformando os tambores da libertação em algo novo, não mais a batida de Joy Boy, mas sim o ritmo de Monkey D. Luffy, o rei dos piratas, o homem que luta pela liberdade em seus próprios termos. Isso daria a Brook uma importância ímpar no final da obra. Assim como Chopper será essencial com a medicina, Robin com a arqueologia, Sanji com a culinária, o Brook também pode ser uma peça-chave através da música, para que o Luffy não se torne apenas um sucessor, mas sim um libertador livre de qualquer encargo. No fim, o mundo não vai ser salvo pelo Joy Boy renascido, vai ser salvo por Luffy do Chapéu de Palha em sua forma mais pura e livre. E quem garantiria isso é o Soul King Brook, o único capaz de transformar o coração de Nika no coração de um pirata livre. O salvador do mundo não vai marchar ao som do tambor de Joy Boy, ele vai marchar no seu próprio ritmo. E o que você achou dessa teoria? Cara, eu acho que o conceito de Luffy e Nika andam muito de mãos dadas, né? Ambos são personificação da liberdade. Então eu não tenho essa convicção de que Nika em algum momento vai ser uma espécie de uma figura ruim pro Luffy, né? Pelo contrário, é o que o permite viver em seu estado mais livre. E sobre ele mesmo ser o deus da destruição, cara, pra mim a gente já tem a resposta sobre isso. A destruição também é um recomeço. A destruição é
pro amanhecer, é renovação através da mudança que ele vai causar no mundo. Então a destruição do mundo como é hoje é certamente uma libertação. E já que esse é o tema, achou muito pertinente a gente trazer um ponto muito interessante sobre outra figura de liberdade, que de certa forma é tão importante quanto o Luffy. O @josiel.prado.sp perguntou o seguinte: o Dragon não tá fraco demais em God Valley, não? Sendo bem direto ao ponto, não. Ele tá simplesmente cercado em um cenário muito mais perigoso do que, por exemplo, Marineford. Roger, Garp, Shebeck, Barba Branca, Big Mom, Kaido. Cara, é um nível de periculosidade mais absurdo que a gente já viu em um único lugar na história de One Piece. Fora isso, ainda temos todos os Cavaleiros Sagrados que são insanos. A gente viu o que a Gunko foi capaz de fazer. Então, realmente, o Dragon tá numa situação extremamente adversa, mas, mesmo assim, ele busca fazer o certo. O que já mostra uma força gigantesca muito além da física, mas eu entendi o que você está questionando aqui, né? Isso quer dizer que ele, no meio desse cenário aí, tá meio Kobe em Marineford, corajoso, com a capacidade de reconhecer o quão errado é o cenário, mas mesmo assim não conseguindo encontrar respostas por não ser forte o suficiente. É mais ou menos assim que o Dragon tá ali em God Valley, né? E aí nesse questionamento, ao compará-lo também com o Kobe, isso me fez pensar num detalhe curioso que chama bastante atenção. À primeira vista, tal, que eu vou falar pode parecer muito estranho, mas faz sentido quando a gente para pensar. O Dragon, o homem que hoje é o mais procurado do mundo, talvez nunca tenha sido treinado pelo seu pai, Monkey D. Garp. Basta, por exemplo, a gente comparar ele com o Luffy e o Kobe. Os dois, sob a influência direta ou indireta do Garp, porque ele não treinou diretamente o Luffy, né? Apesar de que vira e mexe ele tava lá com a Dan pra enfiar porrada na criança, enfim. Eles dois, né, Luffy e Kobe, viraram lutadores corpo a corpo extremamente habilidosos. Com 17 anos, o Luffy era capaz de fazer isso. Com 19 anos, cara, a gente não precisa nem comentar. O Kobe, ao passar meses treinando com Garp, já teve uma evolução insana, mas o potencial explodiu quando atingiu 18 anos e foi capaz de dar um golpe dessa dimensão, irmão. Eu acho que se esperava muito que o Dragon fosse não necessariamente fazer algo nessa proporção, mas que tivesse um feito físico dessa forma. Porque, mais uma vez, o que ele tá fazendo aqui, gente, é absolutamente histórico. Simplesmente, dentro de God Valley, o melhor dos melhores. Então eu tô querendo dizer que o Dragon não treinou com o Garp porque ele não tá indo pra cima. É bem diferente, tá? Até porque, como eu mencionei, God Valley é uma insanidade completa, irmão. 17 anos ali, tendo toda uma reflexão sobre o que a Marinha tá fazendo é certo ou errado, não dá pra mensurar. E o que eu tô querendo usar como parâmetro pro Dragon não ter treinado com o Garp, não é querer comparar ele com o Luffy de 17 anos ou o Kobe de 18, né? Porque a gente teve um time skip e não viu ele com 17, viu só com 16, que tava mais ou menos ali, e depois com 18, que já tá se mostrando brabo. A diferença, na verdade, é que o Dragon usa uma arma de fogo. Ele parece que não herdou o estilo brutal de luta com os punhos do seu pai, o que o Kobe aprendeu e o Luffy certamente se influenciou. O Dragon, pelo contrário, parece ter seguido um caminho muito mais tradicional de um soldado raso da marinha comum com treinamento ali, mano, padrão dos marinheiros e tudo mais, então tá segurando uma arma ali e não tá indo com uma própria assinatura. Ele tá muito mais como, mano, um soldadinho padrão aleatório que a gente veria ali tomando uma porrada do, meu Deus, qualquer um ali em Marineford. E pensar dessa forma é interessante porque se a gente olhar para um contexto histórico faz sentido. O Dragon provavelmente entrou na marinha em uma época em que o Garp estava totalmente obcecado em caçar o Roger. Além disso, ele ainda não era o grandioso herói da marinha. E a gente também sabe que o cara é, apesar de um excelente treinador, um familiar um tanto quanto relapso, e não adianta querer defender isso porque, mano, ele tacava os netos na selva e seja o que Deus quiser. Que era também uma espécie de direcionamento para treinamento. Então é possível que ele tenha pego o Dragon, jogado na marinha, e é isso aí, tá ligado? Vai lá, garotão, aqui é muito legal, aqui é muito bom, vai dar tudo muito certo, maravilha. Resultado não deu.
o Dragon abandona a marinha e cria uma organização para destruir o belíssimo governo que os marinheiros tanto defendem. Isso levanta uma hipótese que eu achei muito interessante. Será que o abandono do Dragon da marinha foi justamente o estopim para que o Garp passasse a treinar bem de perto jovens promissores? Porque ele sentiu que essa falta de proximidade e influência direta no filho acabou fazendo com que ele abandonasse o seu uniforme? Será que ele sentiu lá no fundo que falhou não só como instrutor, mas principalmente como pai? E por isso decidiu compensar como mentor, garantindo que pelo menos outros marinheiros seguissem o caminho do que ele acredita ser uma verdadeira justiça? Seja como for, a verdade é que o Dragon parece nunca ter recebido esse tratamento de perto do Garp como o Koby recebeu. A maneira de lutar não é a característica, o jeito de agir parece muito mais padronizado para um marinheiro que foi jogado ali. E claro, né, parece que o Garp ele não é nepotista, ele botou o filho e falou, meu filho vai ficar aí, vai ter tratamento especial não. Aí depois falou, irmão, deveria ter cuidado dele como um pai também, né, porque o cara agora virou revolucionário, vai destruir o governo mundial, acabar com a marinha, enfim. O fato dele não ter dado um socão absurdo em ninguém até agora certamente contribui para essa ideia. E mesmo assim, nesse cenário de God Valley, ele tá lá fora, mano, aparentemente sem haki, ainda sem Akuma no Mi, nem treinamento especial, mas arriscando sua vida para salvar a de inocentes. A gente sabe que é propaganda do governo mundial, mas em um cenário que existe um jovem lutando pelo certo, buscando salvar a vida de pessoas inocentes, é impossível considerar o Garp como o herói de God Valley. Dragon é o herói que foi esquecido. Aliás, que não foi esquecido não, que não foi visto, que não teve ninguém ali para guiá-lo e muito menos ser testemunha de suas ações heróicas. E olha só, é fácil demais praticar a caridade quando o mundo inteiro está olhando, quando tem testemunhas prontas para aplaudir o seu gesto. É fácil demais posar de herói quando existe toda uma plateia, quando por essas ações benevolentes o reconhecimento vem logo em seguida. O autor de As Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ou Lewis, tem uma frase que eu acho espetacular. Integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. O verdadeiro caráter de alguém se revela no que ele faz quando não há ninguém para ver. Quando não existe esse aplauso, quando não existe recompensa por isso. O que o Dragon está buscando ali para ele está totalmente relacionado à sua visão de ética, à sua própria moralidade. Por ter defendido a bandeira da marinha, por ter lutado ao lado do governo mundial que está causando essa atrocidade, ele busca uma redenção. E é exatamente aí, né, que como seu filho, o Dragon se destaca. Em God Valley, longe dos olhos do público, sem fama, sem nome, sem a promessa de reconhecimento, ele ainda escolheu salvar vidas inocentes. O lado muito mais fraco, peleando contra um lado extremamente mais poderoso. Mesmo invisível, mesmo esquecido, mesmo fazendo sem o objetivo de ser lembrado, o Dragon se manteve firme em sua convicção do que é certo. E é por isso que no fim das contas, só existe um verdadeiro herói de God Valley. Monkey D. Dragon. Meus queridíssimos, esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado, tá? E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vem com a gente para mais vídeos. Quer fazer uma pergunta para ser respondida aqui num Respostas de Palha? Cara, segue a gente no Instagram, a gente cria uma história ali, você pergunta e a gente traz para vídeo, beleza? Tamo junto, um beijo gigante no seu coração e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo. É isso, galera, valeu!